E apesar desta glória que tem, tu te importa comigo também. Eleva-me, tu és tremendo. Verdade magnífica, né? Essa verdade. Um Deus grande, tremendo, que importa comigo e com você. Estava ali orando ao Senhor, Senhor, que essa palavra traga refrigério para nós nesta noite, né? Que a tua palavra sopre em nossos corações, que o vento do Espírito sopre neste lugar, trazendo alento às nossas almas. Amém? Você pode abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo. Já que nós estamos num clima desértico, como dizem, que é o clima de Brasília, nesse calor, falta de umidade, gostaria de continuar falando sobre uma pessoa que sabe muito bem, né, que soube muito bem o que é isso. Que ele passou 40 anos no deserto e com certeza ele sabe o que é calor, né? Moisés, esse salmo de Moisés, o pastor dos domingos anteriores pregou sobre Moisés. E eu quero também continuar falando sobre esse homem que nos ensina muito, que tem muito para nos ensinar, né? Salmo 90 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém? Senhor, nós te louvamos. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós temos nessa noite de poder nos reunir neste lugar como teu povo, como tua igreja, para louvar e bendizer o teu nome, para cantar canções que exaltam o teu nome,
porque o nosso desejo é esse, Senhor, te exaltar, glorificar o teu nome. E também, Senhor, viemos a este lugar para ouvirmos a tua voz, como já ouvimos até agora, Senhor. Continua falando aos nossos corações, através desse texto, através das experiências desse homem, Senhor, a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor usou em uma missão das maiores, a quem, Senhor, o Senhor usou para tirar o seu povo, Senhor, da escravidão. Esse homem que se tornou teu amigo, esse homem que andou contigo, esse homem que tem tanto a nos ensinar. Que nessa noite, assim como tem sido nas noites anteriores, que nós estamos nos reunidos aqui, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, que essa palavra possa falar aos nossos corações. Que ela venha de encontro à minha realidade, à realidade do meu irmão que aqui está, porque só o Senhor nos conhece. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredita-se que este salmo Moisés escreveu durante a sua peregrinação no deserto com o povo. Todos nós conhecemos a história de Moisés, um homem que passou 40 anos se preparando para cumprir uma missão difícil de tirar o povo do Egito das mãos de Faraó. E um homem que passou mais 40 anos com esse povo que ele foi usado por Deus para tirar do Egito, rodeando o deserto. Porque era um povo de dura cerviz, um povo duro, um povo de coração duro, mas que o Senhor levantou esse homem para guiar esse povo, que alguns chegam a dizer que o número varia de 2 a 3 milhões de pessoas. 2 a 3 milhões de pessoas. Nós não somos aqui neste lugar nem 500, né? Com esse calor, estamos achando já terrível. Imagine uma nação, uma multidão de pessoas, de mais de 2 milhões, num deserto, sem água, sem um umidificador como nós estamos hoje. E Deus levantou esse homem para guiar esse povo. Coisa fácil, coisa tranquila, né? Missãozinha fácil de se cumprir. Pega aqui esse povo e leva para me adorar. E eu vou mostrar a eles uma terra que mana leite e mel. Tranquilo, Senhor. Muito fácil isso. E esse homem escreve esse salmo. Eu vejo esse salmo na vida de Moisés como aqueles momentos em que a gente tem algo importante a fazer, tem um compromisso sério a cumprir, tem um horário para chegar, seja um casamento, seja uma reunião de negócios. E aí na hora que você está se preparando para sair de casa, na hora de sair você esquece onde colocou a chave do carro. Sabe quando você esquece onde colocou a chave do carro? Você tem uma reunião daqui a pouco, que você é o principal na reunião. Você tem um casamento e você é o noivo, e você perde a chave. Aquele momento de angústia, aquele momento de temor, de se vai ou não vai achar essa chave. Hoje é fácil, porque você ia lá e chamava um Uber, né? Mas, hipoteticamente, nós vemos essa situação, vivemos situações como essa, onde esquecemos o nome de alguém numa conversa, e você está conversando com alguém, você está fazendo de tudo para lembrar o nome dessa pessoa, e essa pessoa está conversando com você e falando como é que vai fulano, como é que vai ciclano, e você está com vergonha de não saber o nome dela, e você fica tentando lembrar. E aí, de repente, você lembra. Aquela sensação de lembrar traz um alívio para nós, não traz? Traz aquela coisa assim, está aqui a chave. Ô, Senhor, obrigado. Lembrei o nome. Ô, minha irmã. Aquela sensação boa de que nós reencontramos algo muito importante, que nos apazigua durante as nossas tribulações. Eu vejo Moisés no deserto com este povo, passando dificuldades, e nós sabemos quais são, nós ouvimos já nos domingos anteriores, o tipo de dificuldade que Moisés enfrentava com aquele povo, de coração duro, reclamações, cobranças, desobediências, rebeldia. E eu penso em Moisés guiando esse povo
E de repente ele tem essa sensação de lembrar. Ei, lembra uma coisa? Foi eu que te chamei, rapaz. A coisa está feia embaixo. O tempo não está bom para você. 2 milhões de pessoas num deserto, sem água, sem lugar fixo, sem alimento. A coisa não está fácil. E de repente Moisés, nessa situação de dificuldade, lembra, opa, eu estou aqui porque alguém me chamou. Eu estou aqui porque alguém falou comigo. Eu estou aqui porque eu conheço alguém. E é assim que eu vejo esse salmo na vida de Moisés. Agora eu pergunto para você, será que um salmo, escrito há mais de 3.500 anos atrás, ele pode fazer diferença na minha vida e na tua vida hoje? Será que esse salmo, palavras escritas por um homem num deserto, 3.500 anos atrás, podem ser aplicadas na minha realidade, na tua realidade? Será que existem verdades nesse texto, nas palavras de Moisés, que podem mudar a minha e a sua vida hoje, e a nossa realidade hoje? Tiago lhe responde essa pergunta dizendo que toda a Escritura inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar em justiça. Esse salmo não é diferente de nenhuma outra parte da Bíblia. Esse salmo traz para nós palavras de um homem que não diferente dos grandes profetas, não diferente dos grandes apóstolos, dos discípulos, um homem que fala de coisas que vêm de Deus, um homem que fala verdades que provém de um Deus que é poderoso. Moisés não fala de coisas de si mesmo, Moisés não fala sobre os seus sonhos, suas expectativas, Moisés fala sobre coisas que vêm de Deus. Moisés ensina sobre verdades básicas e fundamentais sobre um Deus que nós servimos hoje. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés ele escreve verdades e fica claro para nós que essas verdades não são apenas para aquele povo que estava vagando no deserto, que essas verdades elas não cabem somente na realidade daqueles homens e daquelas mulheres que estavam vivendo aquela situação. Moisés escreve verdades que se aplicam facilmente à nossa realidade hoje. Porque são verdades que não mudam, são verdades sobre um Deus que é imutável. São verdades sobre um Deus que é eterno, um Deus que era e que será sempre. Moisés fala desse Deus. E nesse texto eu observo pelo menos 3 verdades que Moisés traz para nós nesse texto e que se aplicam à nossa vida, e que se aplicam à nossa realidade. Eu queria compartilhar com você nessa noite. E a primeira verdade que nós vemos nesse texto, já no versículo 1, é porque Moisés apresenta um Deus que, apesar de grande, como nós cantamos aqui, apesar da glória que ele tem, apesar da grandeza que ele tem, ele é um Deus que ele é refúgio do seu povo. Um Deus que é refúgio do seu povo. Ele começa dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido o nosso refúgio. A palavra refúgio traz para nós aqui o significado de lugar seguro, onde nós habitamos com segurança. Um lugar habitável, onde nesse lugar nós nos sentimos seguros. É isso que Moisés está dizendo. Tu és o lugar onde nós habitamos. Quem? O povo que está no deserto, que não tem onde cair morto. Um povo que não tem casa, um povo que não tem habitação. E Moisés está dizendo: Senhor, tu és o lugar, tu és a morada, tu és o lugar onde nós habitamos. E é um lugar seguro. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa morada.
Nós estamos rodeados e rodeando o deserto. Não temos casa, não temos lugar fixo, não habitamos em tendas, mas o Senhor é a nossa morada. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o nosso lugar seguro. É isso que Moisés está dizendo aqui. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Palavras de um homem que conhecia Deus, que andava com Deus. Um homem que dialogava com Deus, um homem que tinha experiências sobrenaturais com Deus. E um homem que entendeu que se existe segurança nessa vida, que se existe um lugar onde ele pode botar os pés e descansar, porque nesse lugar é um lugar seguro. Moisés, ele nos apresenta esse lugar e chama de Deus. Deus é o lugar seguro que nós precisamos. Deus é o refúgio que nós precisamos para esse mundo no qual estamos vivendo. Deus é a morada, a melhor morada para que o homem possa habitar. Deus. Essa verdade não é uma verdade pessoal de Moisés. Ele diz: tu és o nosso refúgio. Senhor, tu és o refúgio desse povo que o Senhor está conduzindo no deserto, que o Senhor me fez tirar do Egito. Eu vejo as tuas mãos cuidando desse povo. Eu vejo a tua mão libertando esse povo das mãos de Faraó. Eu vejo as tuas mãos abrindo o mar vermelho para que esse povo pudesse passar. Eu vejo a tua mão cuidando deste povo que é teu. Porque o Senhor é refúgio do seu povo. Porque existe um povo nessa terra que, por mais que seja difícil morar aqui, habitar aqui, viver aqui, e por mais que seja complicado para nós, e por mais que seja um período curto de sofrimento, existe um povo que pode descansar, porque pertence ao Senhor. Moisés, ele diz: o Senhor é o nosso refúgio, e tem sido o nosso refúgio. E aí ele abre para nós um precedente que chega até nós hoje, porque ele diz: tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Chegou a nós, querido. Esse refúgio chegou até nós. Essa possibilidade de morada segura, de lugar seguro, chegou até nós, querido. Chegou até nós. Chegou a nossa realidade, chegou a nova vida, chegou a tua vida. Porque os atributos de Deus, eles são imutáveis. Deus é o mesmo que estava com o povo quando sofria no Egito, o mesmo que estava caminhando com o povo no deserto, é o mesmo que estava quando o povo estava cativo na Babilônia. É o mesmo Deus que estava com os apóstolos quando sofreram as perseguições, com aqueles irmãos que foram queimados nas ruas de Roma, como fossem tochas humanas. É o mesmo Deus que operou na vida da igreja primitiva. É o mesmo Deus que estava com os nossos irmãos na época da reforma. É um Deus que tem estado com o seu povo de geração em geração. É um Deus que tem acompanhado o seu povo. É um Deus que tem sido refúgio para aqueles que o conhecem, para aqueles que o temem. O Senhor foi, o Senhor é, e o Senhor sempre será o nosso refúgio. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é meu refúgio. Queridos, nós passamos por problemas, não são poucos. Todos nós enfrentamos problemas, seja na área da saúde, seja na área do desemprego. Eu tenho certeza que algumas pessoas, as pessoas que estão nesse auditório nessa noite, estão desempregadas, vão sair amanhã cedo com seus currículos para entregar. Eu tenho certeza que nós temos pais de famílias aqui que estão pensando em como vão trazer o sustento para casa, porque estão desempregados. Eu vejo pessoas que estão enfrentando problemas na área da enfermidade. Nós temos pessoas aqui enfrentando problemas sérios na área da enfermidade. Nós vivemos em um tempo onde a violência tem sido um mal nesse século.
onde pessoas morrem todos os dias por coisas banais, onde a vida é tirada e desvalorizada todos os dias. Nós vivemos em uma época onde a política e a economia são coisas incertas. Vivemos em uma época onde nós observamos o terrorismo crescendo no mundo. Estamos sob o clima de medo, vendo nações se mobilizando para usarem armas nucleares e ameaçando provocarem guerra. É isso que nós vemos nos noticiários. E é diante dessa realidade que nós vivemos. E como cristão que somos, que nós precisamos aprender de uma vez por todas, que nenhuma dessas coisas poderá abalar a nossa confiança ou deve abalar a nossa confiança em Deus, querido. Amém? Porque apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Por isso, querido, não é a falta de emprego que deve abalar a nossa vida. Não é uma saúde perfeita que nos garantiria a alegria permanente ou a paz permanente em nossos corações. Não é a saúde perfeita que nos traz segurança, não traz. Não é o dinheiro que traz segurança, não traz. A família não traz segurança. Só existe uma coisa que nos traz segurança, que traz segurança ao homem. É Deus, querido. É estarmos nele e ele estar em nós. É só isso. A nossa segurança deve estar em Deus, que é o nosso refúgio. Moisés, ele deixa isso bem claro. Quando ele diz, no versículo 2, antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés, ele usa figuras de linguagem para comparar esse Deus que é refúgio. E ele usa qual figura? As figuras mais sólidas e mais certas. Ele usa a figura da montanha. Ele usa a figura da própria terra. Porque nós sabemos que guerras podem acontecer, pessoas podem morrer, cidades podem ser destruídas, enfermidades podem matar milhares de pessoas. Mas diante de todo o caos, existe uma coisa que nós temos certo em nosso coração. A terra vai continuar no mesmo lugar que está. As grandes montanhas não vão sair de onde estão. Moisés diz, você acha que as montanhas e a terra são exemplos daquilo que é sólido? Você acha que a terra e as montanhas trazem segurança? São sólidas em si mesmos? Então deixa eu te falar uma coisa. Antes das montanhas serem criadas, antes da terra existir, esse Deus que é refúgio, ele já existia. Porque foi ele que criou tudo isso. A segurança de vocês está onde? A segurança de vocês está onde? Perceba que no Salmo 46, o Salmo diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente. Ainda que a terra mude de lugar, querido. Ainda que a terra mude de lugar. E ainda que os montes e as montanhas se lancem aonde? Nos mares. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Porque até a terra pode sair do lugar que está. Porque até as montanhas podem se lançar no mar. Mas existe algo que não muda. Existe algo que permanece. Existe algo que é eterno. E esse algo nós chamamos de Deus. Aquele que é grandioso, como nós cantamos. A pergunta é, nós temos confiado nesse Deus? Nós temos tido esse Deus como nosso refúgio? Como nossa fortaleza? Nossos corações, assim como o coração de Moisés, vivendo nas situações que estava de deserto, de falta, de escassez, de um povo duro,
de um povo difícil, de um povo desobediente. Nós podemos dizer como Moisés nessa noite: apesar, Senhor, de todas as coisas na minha vida, apesar das dificuldades que eu tenho enfrentado, apesar do marido que o Senhor me deu, e que não foi o Senhor que te deu, foi você que escolheu, apesar dos filhos difíceis que eu tenho, apesar do emprego complicado que eu arrumei, apesar do salário pequeno que eu tenho, apesar da enfermidade, do tratamento de saúde que estou fazendo, apesar, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Será que nessa noite nós podemos fazer isso como Moisés? Será que podemos trazer à nossa memória nessa noite o que nos dá esperança? Observe que Moisés ele coloca o homem no seu devido lugar, no próximo versículo. Ele diz: tu reduzes o homem ao quê? Moisés ele se coloca no lugar. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu não sou nada. Eu sou pó. Eu sou pó. Pergunta para o seu irmão, quem é você? E responde para ele quem você é. Você tem coragem de dizer: eu sou pó, eu não sou nada. Eu não sou nada. Moisés, ele faz questão de lembrar quem ele é. Eu não sou nada. Porque tu, Senhor, reduzes o homem ao pó. Nós temos por tendência, por causa da nossa natureza, nós temos a tendência de confiar em nós mesmos, querido. Nós temos uma forte tendência em apostar todas as nossas fichas em nós mesmos. Nós temos a coragem de achar que nós mesmos podemos resolver os nossos problemas e as nossas questões. Nós temos essa tendência de achar que, como homens que somos, como mulheres que somos, dotados de capacidade, dotados de informações, nós podemos resolver os nossos próprios problemas. Nós podemos resolver a nossa própria vida. Aliás, nós achamos que podemos resolver, inclusive, a vida dos outros, de tão bons que nós somos. Nós podemos cuidar de nós mesmos e nós podemos cuidar ainda do outro. É isso que nós achamos. As respostas que nós precisamos, nós queremos encontrar em nós mesmos. Nós queremos encontrar naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos adquirir, naquilo que nós podemos construir. Falávamos aos jovens ontem na reunião de jovens. E o jovem chega nessa fase e ele realmente acha: agora eu cheguei numa fase onde as coisas vão acontecer. Onde eu vou fazer o meu futuro. Porque é isso que nós ouvimos aí fora. Faça o seu futuro. Você é capaz. Você tudo pode. E nós gostamos de palavras como essa. Então nós tendemos a ouvir essas palavras e a deixar que elas entrem em nosso coração. E quando nós nos deparamos com a realidade das frustrações, porque nós não conseguimos resolver os nossos próprios problemas, porque nós não temos essa capacidade toda que achamos que temos, porque nós não temos essa força toda que achamos que temos, e quando nos deparamos diante dos problemas da vida e da realidade da vida, e a gente vê sem saída, sem resposta, aí a gente tem coragem de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, porque tu me abandonou? Porque o Senhor me deixou? Porque você se achava bom demais. Porque se você se achava e você se garantia. Por isso. Você esqueceu de quem você era. Você esqueceu que foi eu que te fiz. Você esqueceu que foi eu que te dei vida. Você esqueceu que se você está de pé é por minha causa. Você se esqueceu disso. Você achou que poderia ser autossuficiente. E Moisés ele está dizendo: Senhor, tu é aquele que reduzes o homem ao pó.
Nós não somos nada. A segunda verdade que eu vejo nesse texto é Moisés trazendo para nós a verdade, dizendo: nós necessitamos urgentemente de ter o Senhor como nosso refúgio. Perceba versículos 7 e 8. Pois nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Moisés, ele fala sobre a transitoriedade do homem. Nós estamos aqui e nós somos passageiros. Nós estamos aqui, existimos por um tempo. Nós estamos aqui e não temos vida eterna, nós temos um tempo curto de vida. Existe essa transitoriedade. E essa transitoriedade devia gerar em nossos corações a necessidade urgente de estarmos abrigados em Deus. Isso deveria criar em nós o desejo de buscar um lugar seguro. Por quê? Porque a vida é passageira. Romildo começou as palavras dele nessa noite dessa forma: irmãos, nós passamos como um vento. Nós passamos como uma brisa. Isso não te preocupa, querido? Não te preocupa o fato de que você passa e a tua vida passa? E a verdade é o que eu fiz com essa vida curta. Como eu vivi essa pequena vida, esse pequeno tempo. Como eu aproveitei esse pequeno tempo, em que eu investi nesse tempo em que o Senhor Deus me deu, me concedeu. Quando pensamos na transitoriedade da vida, nós criamos em nós a necessidade de um lugar seguro. De estar em um lugar seguro. Porque a vida não é segura. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui ou não. Ninguém se garante. Ninguém aqui garante que vai estar aqui daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos. Moisés, ele reconhece isso. E sabe por que ele reconhece isso? Porque ele entende que nós vivemos essa transitoriedade por causa da maldição lançada por Deus sobre a terra, por causa do pecado do homem. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 19, diz: maldita é a terra por tua causa, homem. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tu voltarás. Moisés lembra disso. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Nós vivemos em uma terra amaldiçoada por causa do pecado. Porque o julgamento de Deus contra o pecado foi feito e a maldição foi lançada. A terra será maldita por tua causa, homem. Os teus dias serão reduzidos. Tu vai trabalhar, tu vai se cansar. Tu vai comer do suor do teu rosto. Tu vai provar daquilo que você não provaria se você tivesse me ouvido. Você vai passar por situações que você não precisaria passar se você tivesse me obedecido. Você vai sentir na tua pele, porque a terra vai produzir espinhos que te ferirão. Você passará por dificuldades por causa do teu pecado, por causa da tua desobediência. E é a luz desta maldição que Moisés, ele entende a transitoriedade da vida humana, do homem. Nós vamos sofrer neste mundo, isso é certo. Estamos aqui para sermos afligidos, passaremos por aflições. Agora, ou eu sofro, e eu me lanço sobre o sofrimento, e eu me acabo no sofrimento, ou eu, mesmo no sofrimento, entendo que existe alguém, que existe um ser que é maior,
que é criador de todas as coisas, e que é galardoador daqueles que o temem. E eu me volto para Ele. E eu olho para Ele. E eu permaneço olhando para Ele. Ou eu faço da minha vida apenas o quê? Cansaço e fadiga, como ele diz aqui, que é depois dos 80. Você tem essa opção, você pode chegar nos seus 70 e 80 e dizer a vida é só cansaço e fadiga. Você pode dizer, eu tenho um Deus que é o meu refúgio. Eu tenho um Deus que cuidou de mim. Eu tenho um Deus que se importa comigo. Eu tenho um Deus que é complacente comigo. Misericordioso. Eu tenho um Deus cuja graça se renova sobre a minha vida, cuja misericórdia se renova sobre mim todos os dias. É por isso que ele diz, nós vivemos sobre a tua ira, Senhor. Nós vivemos sobre o teu julgamento, sobre o pecado. Nós vivemos numa terra amaldiçoada por causa do pecado, onde o nosso tempo é reduzido aqui. E esse tempo, além de reduzido, é um tempo de sofrimento. É um tempo de sofrimento. É um tempo de aflição. Mas eu sei que existe um lugar seguro. Existe uma morada segura no meio desse deserto da vida. No meio do calor, do sol, da falta de alimento, da falta de água, existe um lugar seguro. Existe um oásis. E esse oásis se chama Deus. Nossos dias, no versículo 10, 9 e 10 diz, nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem até 70 anos, ou havendo vigor, 80. E se chegar em 80, ele diz o melhor deles será canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente. Nós podemos ser homens que vivem assim. E nós podemos chegar a situações de viver assim. Quem aqui quer chegar aos 80? Levanta a mão aí. Quem quer passar de 80? Quem quer chegar a 100? Olha aí, rapaz. Corajosos. Estou vendo pessoas corajosas aqui, viu? Corajosos. Antes de subir a ele, falou que eu estava vermelho. Falou, ixi, está passando mal, não? Estou não. Mas se tiver também, ó, o Senhor já me leva dali mesmo. E aqui está calor demais. Lá não deve estar assim, não. Lá deve estar tranquilo, né? Uma brisa, né? Mas tem gente que quer ir a 100 aqui, né? Nesse sofrimento. Nesse calor. Trabalhando de sol a sol. A religião moderna diz que o sofrimento e a brevidade da vida não são por causa do julgamento de Deus, não. Não são por causa da ira de Deus, não. A brevidade da vida, o sofrimento que nós passamos, tem um culpado, segundo a religião moderna. Não é porque nós vivemos sob a ira de Deus, não, Romildo. Na verdade, existe o sofrimento, existe a brevidade da vida, por causa do diabo. A culpa é dele. Paulão, a culpa é dele. Se a vida é curta, e se a vida, além de curta, é sofrida, é por causa do diabo. O homem insiste em não aceitar o julgamento e a ira de Deus, e o poder da ira de Deus. E quando nós simplesmente ignoramos o poder da ira de Deus, querido, nós somos impedidos de conhecer quem Ele é de fato. Nossos olhos não são abertos para as realidades que o Senhor quer nos mostrar. Quando nós fechamos os nossos olhos e culpamos o diabo pelo nosso sofrimento, e culpamos o diabo porque a vida é curta, nós trancamos o nosso coração para reconhecer que somos pecadores, para reconhecer que existe um Deus que julga sim, porque a religião moderna só fala de um Deus que ama, que ama, que ama, que ama.
E não traz, e não fala de um Deus que julga sim, que é juiz. E que se o sofrimento veio sobre a terra, foi por causa sim do pecado. E quando nós não queremos e não aceitamos essas verdades, nós acabamos fechando os nossos olhos para outras verdades que o Senhor quer nos revelar. Nós jamais aprenderemos o que é temer a Deus, se nós não crermos que vivemos sobre a ira desse Deus. Se nós não crermos que os nossos atos, que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos, que a nossa forma de viver, um dia nos levará a estar diante dele, e nós seremos julgados sim, por aquilo que fizemos, pela maneira com qual vivemos. Se nós não crermos assim, querido, nós nunca conheceremos um Deus verdadeiro. Nós estamos sim sofrendo para reconhecer que existe um Deus sim que nos ama. Um Deus que nos ama a tal ponto de enviar o seu Filho a morrer por nós. Nós queremos muito entrar na terra prometida, mas não queremos passar por aquilo que é resultado direto da ação de Deus na vida do homem. E não é o diabo não, querido. A culpa do seu sofrimento não é do diabo. A culpa do teu pouco tempo de vida não é do diabo. Ela é resultado direto do pecado do homem. E o Senhor está nos dando a oportunidade de vivermos conforme a sua vontade. E um dia nós estaremos diante desse Deus, que nos ama sim, mas que também é juiz. E Ele julgará a cada um de nós, pela forma que nós vivemos aqui, nesse tempo e curto tempo que Ele nos deu. É tempo de nós rogarmos por misericórdia, porque é isso que Moisés faz no versículo 11. Senhor, tem misericórdia. Misericórdia, Senhor. Nós aguentamos, vai viver sobre a tua ira, a tua cólera. Ensina-nos a contar os nossos dias. E é isso que Moisés está dizendo. Ensina-nos a viver os nossos dias de forma decente, Senhor. Ensina-nos a viver os nossos dias de tal forma que nós alegremos o teu coração. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que nós cresçamos, que nós aprendamos quem tu és. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que de fato nós alcancemos um coração sábio, um coração que teme ao Senhor. O coração de alguém que conhece esse Deus, que é amor, mas que também é justiça. Alguém que viveu a vida reconhecendo esse Deus, que é amor e que também é justiça. Nós somos pobres pecadores, vivendo no mundo que está debaixo da maldição do pecado. E é muita burrice nós não confiarmos nesse Deus e tê-lo como nosso refúgio. Mas infelizmente, são muitos os que acham que podem viver sem se importar com o que Deus acha. Podem fazer, podem decidir, podem escolher, podem construir e não precisam de Deus para nada. A vida passa como um sopro. E Moisés, no versículo 13, ele diz: Senhor, volta-te para nós, porque o tempo é curto. Volta-te para nós, Senhor, porque nós entendemos que a vida é breve. Nós entendemos que o tempo é escasso. Nós entendemos que sem a tua presença, nós estamos apenas perdendo o tempo que nós temos. Nós estamos deixando a vida que o Senhor nos deu passar pelos nossos dedos. Volta-te para nós, Senhor. Versículo 13. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Moisés está falando aqui, não porque Deus estava ausente ou distante daquele povo.
Deus não estava ausente nem distante daquele povo. Moisés está dizendo: Senhor, aplaque a tua ira, Senhor, contra o teu povo. Nós ouvimos isso aqui no domingo passado, quando Moisés diz ao Senhor: Senhor, se o Senhor não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Nós não vamos sair deste lugar se o Senhor nos acompanhar. Nós não daremos passos nas nossas vidas, nós não faremos escolhas nas nossas vidas, nós não tomaremos decisões em nossas vidas, nós não construiremos nada se o Senhor não estiver conosco. Nós não casaremos, nós não teremos filhos, nós não nos comprometeremos, nós não compraremos coisas, nós não venderemos coisas, nós não mudaremos, nós não arredaremos o pé, nós não tomaremos decisões, nós não viveremos se o Senhor não estiver conosco. A pergunta é se nós temos esse mesmo coração de alguém que não pode viver, de alguém que não pode caminhar, de alguém que não pode decidir, de alguém que não pode respirar, se não tiver Deus ao seu lado. Ou se nós já aprendemos a nos virar sozinhos. Será que nós já aprendemos a nos virar sozinhos? Ou nós dependemos tão somente desse Deus? Moisés, ele entendeu que ele não poderia fazer nada e dar passo nenhum se o Senhor não estivesse ao seu lado. E por mais que aquele povo fosse um povo rebelde, desobediente, de dura cerviz, Moisés, ele clama dizendo: Senhor, aplaque a tua ira sobre esse povo. Senhor, aplaque a tua ira. Não foi uma nem duas vezes que Moisés clamou pelo povo e pediu a Deus pelo povo: Senhor, é o teu povo. O Senhor escolheu este povo. O Senhor me usou para libertar esse povo do Egito. Aplaque a tua ira, Senhor. Pelo teu próprio nome, Senhor. Esse povo andou 40 anos rodeando o deserto, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor aplacou a sua ira. Porque o Senhor foi misericordioso. Fazendo o povo andar 40 anos no deserto, o Senhor foi misericordioso. O Senhor ouviu as orações de Moisés. Foi por isso que o Senhor deu esse tempo àquele povo, para que todos aqueles que não queriam um compromisso com Ele, para que todos aqueles que não honravam o seu nome, para todos aqueles que não se submetiam à sua vontade, pudessem ser mortos e deixados no deserto. Porque nenhum deles entrou na terra prometida, conforme a palavra do Senhor. Nenhum deles. Pois vocês vão caminhar, pois vocês vão andar no deserto 40 anos, até que não reste entre vocês nenhum daqueles que não se submeteram à minha vontade. Nenhum daqueles que se curvaram à minha vontade. É por amor, Moisés, que eu faço isso. É por resposta à tua oração que eu faço isso. Pois quando não restar nenhum deles mais, aí vocês entram na terra prometida. Nós estamos falando desse Deus, querido, misericordioso. Sim, misericordioso. Apesar da glória que tem. Misericordioso para um homem falível, corruptível, inconstante. A misericórdia do Senhor renova-se sobre nós todos os dias. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é o resultado. Quais são os resultados de nós termos o Senhor como nosso refúgio? São vários os resultados que esse texto nos apresenta quando nós resolvemos e decidimos ter o Senhor como nosso refúgio, como nossa fortaleza. Do versículo 13 ao 17, Moisés, ele pede várias coisas ao Senhor. E sabe por que ele pede? Sabe por que ele ora? Porque Moisés, ele já tinha intimidade profunda com Deus para entender que o Senhor é aquele que concede
Todas essas coisas a quais ele pediu, àqueles que se refugiam nele. Eu peço, Senhor, porque eu sei que aqueles que estão em ti, o Senhor responde. É por isso que eu peço. E o que o Senhor dá àqueles que se refugiam nele? Versículo 15. O Senhor é aquele que nos dá alegria. O Senhor é aquele que nos alegra. O Senhor é aquele que nos dá alegria para nós suportarmos os anos da adversidade e os anos em que nós vimos o mal. Moisés, ele pediu alegria pelos anos que suportou a adversidade. Eu não sei se ele estava falando dos 40 anos no deserto. Eu não sei se ele estava falando dos 400 anos em que o povo foi submetido à escravidão. Mas a verdade é que Moisés, ele entende que o Senhor pode trazer a alegria e devolver a alegria. E dar como recompensa a alegria pelos anos que nós suportamos a adversidade. O Senhor é aquele que alegra e que dá alegria àqueles que suportam as adversidades. Suportam confiando nele. Suportam crendo nele. Suportam tendo ele como refúgio e fortaleza. Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 8, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são e nem podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo sabia que cada adversidade, que cada aflição, que cada luta, que cada pedrada que ele recebeu, que cada xingamento, que cada açoite, que cada corrente que o prendeu, de tudo aquilo que ele passou, ele sabia que aquilo era nada perto daquilo que o Senhor iria revelar a ele. Perto da alegria que ele sentiria quando o Senhor abrisse os seus olhos para aquilo que ele preparou para Paulo. Você tem essa consciência, meu querido? Eu estou sofrendo, estou passando por aflição, estou enfrentando luta. Sabe de uma coisa? Faça como Moisés. Senhor, me dê alegria para que eu suporte os anos de sofrimento, para que eu suporte os anos de aflição. Me faça cantar, Senhor. Me faça cantar sobre minhas lutas, para que a minha esperança esteja tão somente em Ti, Senhor. Me faça crer, me faça ter essa certeza, Senhor. Jesus, ao subir aos céus, ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Que lugar? Lugar seguro, queridos. Lugar de descanso. Lugar onde nós vamos poder dizer para a nossa alma: descansa, minha alma, que agora nós estamos nos braços do Senhor. Você está esperando isso aqui nesse mundo, querido? Você está esperando isso aqui nesse mundo? Você quer descansar aqui? Você quer refrigério aqui? Não. O Senhor foi preparar este lugar que você está esperando. Você vai suportar as suas aflições. Você vai suportar esse tempo de deserto que você está passando, de cabeça erguida, sabendo que no final o Senhor tem um lugar preparado para você. Especial, querido. Porque aqueles que perseverarem até o fim, eu vou dar-lhes o quê? A coroa da vida. Um lugar na minha casa. Um quarto na minha casa. A casa do Pai é grande. Cabe todo mundo. E eu vou separar lugares para vocês lá. A segunda coisa que nós recebemos, que é resultado daqueles que têm Deus como refúgio, é que Ele nos revela as suas obras e sua glória. Ele revela a quem? A sua glória e as suas obras. Aos filhos dele. Aqueles que são filhos. Ele se manifesta como Deus Salvador, quando Ele deixa aquele povo entrar numa terra prometida que mana leite e mel. Mas Ele se manifesta a nós
nos dando o seu único filho, para que a gente tenha o quê? Vida. E vida em abundância. Aquele povo de Israel recebeu a terra prometida. Eles entraram na terra prometida. Nós também temos uma promessa para nós, queridos. Aquele povo suportou o deserto. Aquele povo suportou a escassez. Aquele povo suportou o sofrimento. E entrou numa terra que manava leite e mel. Nós também temos uma promessa sobre nossas vidas. Nós temos um Salvador que morreu por nós na cruz, que derramou seu sangue por nós, para que a gente tenha vida eterna, querido. Sabe o que é vida eterna? Não é a expectativa de viver 100 anos, não. Alguns ali ficaram assim tão ansiosos. Eu quero chegar a 100. Mas é muito pouco, querido. 100 anos, o que é 100 anos? Nós somos tão falíveis que nós nos alegramos em saber que alguém viveu 100 anos. Oh, rapaz, viveu demais. E o Senhor está dizendo assim, nós servimos um Deus que 1000 anos para Ele, é o dia que passou ontem. 1000 anos para Ele é ontem. Você está feliz com a expectativa de viver 100 anos. Deus está dizendo, não, querido, o que eu tenho para você é muito mais. Muito mais. O ontem para mim foi 1000 anos. Já pensou? 1000 anos para Deus, como o dia que passou. É isso que Ele tem para nós. Aí eu pergunto de novo, quem é que quer viver 100 anos aqui? Diminuiu, não tem ninguém. O que é 100 anos perto de uma eternidade, irmãos? O que é 100 anos? Por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente quer tanto? Por que a gente faz tanto? Por que a gente quer construir tanto? Por que a gente quer deixar nosso nome na história? E a gente se preocupa tanto com isso? Se aquilo que está guardado para nós é incomparavelmente maior do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós não conseguimos sentir a alegria daquilo que está preparado para nós, por quê? Se hoje nós podemos começar a nos alegrar por aquilo que o Senhor vai nos dar, se hoje nós podemos viver e começar a cantar e nos alegrar por aquilo que o Senhor está preparando para nós, será porque nós nos alegramos? Será porque hoje eu já não tenho um espírito grato a Deus por tudo que Ele já está fazendo por mim? Por tudo que Ele está preparando para mim, porque eu sei que é para lá que eu vou, querido. Eu sei o que me aguarda. Paulo diz, eu sei o que me aguarda. Paulo, você não cansa não de apanhar. Paulo, você não cansa não de ser preso. Paulo, você não cansa não de levar a pedrada no meio da rua. Paulo, você não cansa não desse negócio de evangelho que só trouxe desgraça para você, Paulo. Paulo, você está dizendo o quê? Você está falando do quê? O que são esses sofrimentos, esses pequenos sofrimentos, essas pequenas situações, esses pequenos dias, perto daquilo que o Senhor vai revelar para mim? Nós choramos porque não temos a manteiga de leite na mesa, queridos. Só tem a margarina. Hoje só tem margarina, gente. Não tem manteiga de leite. Olha, muitos de nós voltar para casa hoje dizendo, mas por que esse umidificador não foi arrumado? Quem é o responsável? É o Marcelo, é? Rapaz, vou orar para a tua vida mais não. Porque hoje o culto foi deserto. Mas não se esqueça que no deserto nós encontramos o refrigério. Nós não reclamamos muito, indevidamente. Nós falamos muito sobre esse povo do deserto. E nós falamos muito desse povo que era rebelde. E nós dizemos, como esse povo era rebelde desse jeito? Que trabalho que esse pessoal não deu para Moisés? Moisés, um cara só, eu nem me coloco no lugar dele. Porque eu não suportar uma coisa dessa. Um povo desse. Nós não suportaríamos, né, irmãos? Um povo desse. Reclamão. Desobediente. Era só Moisés dar as costas que eles estavam fazendo besouros de ouro para adorar.
parecendo um menino. E é esse povo forjou o caráter desse homem. Aquele irmão que Deus colocou na tua vida, querido, que você tem dito assim: Senhor, como essa pessoa foi aparecer na minha vida, Senhor? O Senhor está dizendo: é esse aí que eu coloquei na tua vida para forjar o teu caráter. Para forjar quem você é. Para fazer de você uma pessoa melhor. Muitas mulheres estão dizendo: que marido é esse, Senhor? Pai, se eu soubesse, eu jamais teria subido naquele altar. O Senhor está dizendo: é através dele que eu vou te forjar. É através dele que eu vou te mudar. É através dele que eu vou transformar a tua vida. Senhor, que filhos terríveis que o Senhor me deu. Eduquei na tua palavra, mas, Senhor, que dificuldade. O Senhor está dizendo: são eles que eu te dei. Para que você se torne uma pessoa melhor. Para que você faça deles pessoas melhores. São nos desertos da vida que o Senhor nos forja, querido. É nas tribulações, é nas aflições da vida que o Senhor forma quem nós somos. Se não existir deserto, se não existir sofrimento, queridos, nós não somos e não nos tornaremos aquilo que o Senhor espera de nós. Pedro diz: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nisso tudo é no sofrimento. Você é raça eleita no sofrimento. Sacerdócio real no sofrimento. Nação santa nas tribulações. Propriedade exclusiva do Senhor diante das dificuldades. Deus, no versículo 17, é aquele que derrama graça sobre aqueles que nele se refugiam. Sabe quando você acha que a sua vida não tem significado? Já passou por esse momento? Minha vida não tem significado. Minha vida não tem razão. Muitos dos homens naturais tendem a pensar assim. Não existe significado. Nós temos que nascer, crescer, trabalhar, ganhar dinheiro, envelhecer e morrer. É isso. É isso a vida. A vida não é só isso, querido. A palavra do Senhor diz que o Senhor, depois que morreu por nós, derramou seu sangue por nós na cruz, Ele nos chamou para uma nova vida. E nessa nova vida, há novidade de vida. Há boas novas. Há boas novas. A coisa nova. A coisa renovada, a coisa que eu não vivi, a coisa que eu não passei. Que coisas são essas? Que coisas são essas? São aquelas que nós conquistamos. Apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas fraquezas, apesar dos pecados que nós cometemos, apesar de todas as quedas que nós passamos na nossa vida. Uma boa nova é que nós podemos chegar diante desse Deus e saber que Ele é capaz de apagar tudo que se foi e de nos dar uma nova esperança. Por mais ruim que a pessoa seja, por mais terrível que a pessoa seja, por mais caso perdido que a pessoa seja, essa pessoa diante de Deus, se arrependendo e reconhecendo Ele como Salvador, o que ela recebe do Senhor é: eu tenho uma nova vida para você. Eu te farei uma nova criatura. Você vai andar em novidade de vida. Versículo 17. Moisés, ele diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Senhor, confirma sobre nós tudo aquilo que nós faremos, porque nós conhecemos a Ti. Confirma, Senhor, sobre nós tudo aquilo que nós viveremos, porque nós nos encontramos contigo. Confirma, Senhor, a nossa caminhada, a nossa forma de viver, depois que nós tivemos um encontro contigo. Confirma, Senhor. Porque depois que o Senhor entrou na minha vida, eu passo a viver de forma diferente. Era isso que Paulo confirmava sempre, naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava. Ele confirmava nas suas obras
que Deus é um Deus de refúgio. Estava preso lá com Barnabé, na prisão, meia-noite, acorrentado, depois de levar uma surra. O que se faz depois de levar uma surra e ficar acorrentado meia-noite, irmãos? O que se faz, irmãos? Canta. Canta, irmãos. Você levou uma boa surra. Você passou um dia difícil. Você está acorrentado. Meia-noite. Os ratos estão andando pela cela. O mau cheiro. A umidade. O ambiente é terrível, é escuro. O que você faz? Canta. Canta. Glorifica. Por quê? Porque Deus é meu refúgio. Vocês me veem nessa cela. Vocês me veem acorrentado. Vocês me veem flagelado pela surra que eu levei. Mas o que eu vejo é um Deus que, apesar de grande, se importa comigo também. Eu vejo esse Deus cuidando de mim. Porque meu coração ainda não parou de bater. E quando parar, eu vou me encontrar com Ele. Ele vai estar de braços abertos para me receber na glória. Era essa a expectativa de Paulo, querido. É assim que ele passava as suas tribulações, os seus momentos difíceis. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, Senhor. Nós temos um refúgio, um abrigo seguro. 1 João 4,15 diz que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanecerá nele e ele em Deus. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós estamos falando disso, querido. De pertencimento. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de conhecimento. Você conhece a Deus? Bom para você. Já ouviu falar de Deus? Bom para você. A pergunta é, você pertence a Ele? Você está nele? Ele está em você? Essa é a grande diferença, querido. Essa é a grande diferença. É ter esse conceito, é ter essa certeza. E Moisés tinha essa certeza. Eu estou nele, ele está em mim. E é por isso que ele é meu refúgio.